Buenas, pessoal, mais um dia, então, terça-feira, dia 31 de maio de 2022, terminando o mês, último mês do ano, estamos entrando na metade do ano, né? Estamos entrando em junho, como passa rápido. Deus do céu, faz poucos dias que nós estávamos na virada do ano e já estamos no meio do ano, passa muito rápido. A minha avó que fala, né, que os dias estão meio esquisitos, estão passando cada vez mais rápido, a gente começa a brincar, que a velha está ficando velha. E aí tá caducando, mas daqui a pouco eu que já também já tô começando a ficar desconfiado, porque parece que passa tudo cada vez mais rápido. Mas enfim, vamos lá ver o que aconteceu hoje aqui, lá fora e mais um vídeo. Buenas, pessoal, então vamos para mais um relatório diário do milho. Então hoje, né, terça-feira, agora são 4h30, 16h31. Acabou de fechar o mercado do boi, por exemplo, aqui o milho fechou já faz uns 10 minutos e às 5 horas vai abrir o after. Talvez esteja no vídeo ainda quando abrir o after. Bom, né, nada de muito novo. A questão, além do frio, aqui tá frio pra caramba, tinha lugares aqui que bateu 0 graus nessa madrugada e hoje de manhã cedo, então sair de manhã cedo hoje foi difícil levantar da cama, né? Então aqui mesmo em Porto Alegre, que não é o lugar mais frio do Rio Grande do Sul, né? Tava batendo 8 graus, 9 graus em alguns lugares, depende da zona, depende da região, depende do horário também. Agora de tarde está agradável, agora tá bom. Tá 14, 15 graus, 13. De noite vai esfriar um pouquinho. Eu tô aqui com casaquinho, né? Casaquinho daquele normalzinho da Renner, um moletomzinho, uma camiseta e uma calça jeans, e é isso aí, né? Então tem pessoal aqui acostumado com frio. Mas enfim, tirando isso, nada de muito novo, mercado bem travado, bem parado, por sinal, bem de lado, vencimento de dólar. Lá fora o mercado deu uma empurrada, voltou um pouco, tá naquele vai, não vai. Milho caindo um pouco, petróleo caindo um pouco. Então vamos ver aqui, deixa eu mudar minha tela e vamos ver o que está acontecendo no mercado lá fora. Ah, esqueci de falar, mas quem quiser me segue no Instagram, ali no cantinho, @ccmfoot. Tem, né, um QR Code para entrar lá Tá aqui, eu tenho que voltar aqui, mas tem um QR Code aqui no canto, lá em cima, para entrar lá no grupo Telegram. E também tem link na descrição, é tudo liberado, gratuito, não vou ficar recebendo spam nem nada. É só clicar lá e entrar. Tá bom? Então, ó, os índices futuros pelo mundo, né? Lá nos Estados Unidos caindo 0,7, no Brasil subindo 0,29. Nosso índice futuro, né? Então nós temos aqui Inglaterra 0,9, Alemanha 0,87, África 0,32 de queda. A China fechou em alta, 1,58, e aqui a parte da Ásia, Japão e a Austrália está ali em 1,21 de queda. O VIX, índice do medo, VIX do S&P 500 caindo 1,76. Ainda hoje de tarde eu estava olhando isso aqui, que interessante. Olha que interessante, né? A gente comparar aqui, por exemplo, o S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com o Ibovespa, né? Olha como que essa... Eu tô mexendo com o dedo, eu tô falando e não tá aparecendo. Beleza, agora sim, né? Então, vira e mexe, eu faço isso. Vamos de novo, então. Estados Unidos caindo 0,07, Brasil 0,29 de alta, aqui 0,09 de alta, 0,85 de queda agora, né? Inglaterra e Alemanha. A África do Sul caindo 0,32, a China fechou em 1,59 de alta, Japão em 0,53 de queda e a Austrália em 1,26 de queda. Se eu botar de todos os países que tem bolsa relevante aqui, um exercício de geografia, né? Porque a gente tem que estar olhando pelo mapinha aqui, vendo qual é qual. O índice do medo VIX caindo aqui 1,76. E eu ia falar agora disso aqui, ó. Olha como a gente tinha aqui o S&P 500 subindo numa máxima e o Ibovespa estava aqui nesse ponto, na mesma linha aqui, né? Mais ou menos aqui em abril desse ano, 12 de abril aqui, ó, até mais um pouco, vamos passar um pouquinho aqui, bota lá 13, 14 de abril aqui, o S&P 500 estava batendo aqui nessa máxima aqui em cima e o Ibovespa estava aqui querendo virar para baixo. Olha o quanto caiu o S&P 500 e o quanto caiu o Ibovespa, mas a representatividade maior foi do S&P 500, porque agora no ponto que está o Ibovespa subiu um pouco, recuperou um pouco e o S&P continuou caindo. Então aquela distância entre os dois diminuiu um pouco. Eu me lembro que há um tempo atrás, e faz bastante tempo isso já, não faz muito tempo, mas sei lá, alguns meses, vamos dizer assim,
Eu me lembro de ter comentado, né, mostrando no TradingView mesmo ali a correlação entre alguns ativos, e eu peguei o histórico do Ibovespa e do S&P e falei, olha, ou a bolsa americana está muito cara ou o Brasil está muito barato, mas dada a situação que estava, eu nunca achava que o Brasil estava barato, né, mas agora a bolsa americana deu uma corrigida forte, pelo menos o S&P. Lembrando, isso aqui não é um gráfico de pontuação, né? É um gráfico que mede o quê? Desde o período que em si iniciou, no caso aqui que foi março, né? Primeiro 3 do 1, né? Então janeiro de 2020. Então desde janeiro de 2020, essa relação final é o quanto variou em relação a janeiro de 2020. Então, se eu pegar aqui e pegar aqui, eu vou ter uma variação de 23,3% em relação a janeiro de 2020, que foi o ponto inicial. E o Ibovespa está caindo aqui 0,6, 0,5 e pouco, 6 ali, em relação a janeiro de 2020. Porque se botar só a pontuação ia ficar tudo esculhambado os gráficos, então tem que botar na mesma escala e para ficar comparar, né, maçã com maçã e banana com banana, né? Não adianta comparar maçã com banana que não vai dar igual, né? E aí nós temos aqui o estoque 600, que é as ações lá da Europa, que é o S&P 500 da Europa, as 600 maiores lá da Europa. E olha como ela deu uma embarrigada aqui, está num suporte interessante aqui atrás, que não vinha desde lá, né, o meio do ano passado, onde ela cruzou reto. Agora vamos ver se segura e firma aqui. O S&P está querendo firmar e subir um pouquinho. O estoque pode ser que acompanhe e suba um pouquinho aqui. Vamos ver o que o Brasil faz agora aqui para frente. Se a gente vai acompanhar eles ou se a gente vai se distanciar novamente. Tá bom? E olha, um dia em que IRB tem uma das maiores altas, pelo menos dos ativos que, né, que tá na lista aqui, IRB tem uma das maiores altas aqui do dia. Então, quem diria, né? É interessante. Bom, commodities, petróleo caindo 1,76, o Brent caindo 1,37, o milho em Chicago 3% de queda. Hoje os grãos tomaram um tombo interessante. Café em Nova York caindo 1,05, subindo, desculpa, 1,05, a soja caindo 2,6, o minério de ferro lá na Bolsa da China em Dalian 0,22 de alta e o dólar Brasil, né, um dólar real 0,75 de alta aqui. Na verdade, você tem que mudar esse contrato aqui, mas acho que tá o contrato certo, né, 0,75 de alta que estava aqui é o... Não, tem que atualizar o contrato. Esse contrato aqui não é o mesmo, não. Bom, então esqueçam o dólar, né? Isso aqui ele já está com o dólar já... O dólar já travou e ele está com o dólar ainda de ontem. Vai atualizar isso aqui amanhã. Tem que ajustar isso. O milho aqui no Brasil caindo 0,97, o café com 0,31, a soja com 2,50 e o boi 1% aqui, mas é aquela história, é 1% por causa da mudança de contrato, e se a gente olhar aqui no nosso aqui, está subindo quase 6%. Então vamos para o gráfico aqui que fica mais interessante. Vamos lá. Deixa eu mudar minha tela de novo. E vamos começar pelo milho CCMN, né, que é o contrato atual do gráfico diário. Bom, segue caindo. Segue caindo, firme e forte. Eu comentei disso ontem até o quê? Que, bom, quem está vendido vendeu lá em cima, quem aumentou a mão aqui, se perder esse fundo, ainda poderia vender mais um contrato, puxar aqui um stop mais para baixo e esperar que chegue aqui embaixo. É isso, ponto. Que coisa, mudei minha tela, mudei para o lugar errado de novo. Aqui, hoje eu estou atrapalhado nos botões aqui. Vamos lá, o milho aqui, falei, quem vendeu aqui em cima, vendeu aqui também, ou vendeu lá e aqui, né, aumentou a mão, algo do tipo. Eu ainda comentei ontem que se perdesse esse fundo, poderia aumentar a mão aqui, vender um contrato ou algo do tipo, né, uma posição muito pequena, porque vender fundo eu não gosto, né, para esperar que o milho venha até aqui embaixo, nessa região aqui. Se a gente botar lá num gráfico semanal, ele está tentando vir nesse suporte aqui, que pode ser um suporte, ainda não é nada, né? Ainda é só um pivôzinho que aconteceu ali. Pode tentar vir nesse suporte e olha que interessante, se ele rompe essa região aqui para baixo, pode acionar um movimento maior aqui, ó, que é o que a gente fez um topo, depois fez um topo mais baixo e pode virar um pivô no semanal, isso aqui corrigir um pouco mais aqui e voltar um pouco mais para baixo. Então ainda teria chão para andar. Detalhe, isso é o que dá para fazer. Ah, mas eu vou comprar milho já caiu bastante, porque o estocástico está sobrevendido, porque A, B, C, porque o fulano, o ciclano falou, bom, beleza, compra, mas o stop é aqui abaixo.
E para valer a pena essa operação aqui, é uma operação ali de um stop de, vamos lá, 3,5 pontos, quase 4 pontos. Para valer a pena uma operação dessa, o milho teria que subir pelo menos a 94 e pouco o contrato N, ou até mesmo lá passando dos 8, lá 8 pontos, 96, quase 97. Ou seja, testar esse topo aqui, ó. Então é uma operação para comprar aqui com stop embaixo e querer que teste o topo, para valer a pena. E aí a gente bota uma tendênciazinha virando aqui, coloca topo e fundo aqui para ele romper, coloca a média para ele romper. Não é uma operação fácil de chegar assim, não, isso vai subir. Tá bom? Então é o que dá para fazer no milho. Quem está de fora, que nem eu, que não vendi lá em cima, porque caiu com muita força, depois eu acabei ficando de fora, e aí tinha média, fiquei de fora, depois fui viajar e fiquei de fora, e aí beleza, fiquei de fora. Não tem problema nenhum. Né? Então, tá bom, peguei um pouco da alta, não peguei a venda, tá bom, faz parte. E aqui eu peguei esse pedaço, essa pernadinha aqui, então tá bom. Beleza. O CCMU, né? O que a gente vê no U aqui? Ó? Deixa eu fechar aqui. Não, melhor, eu deixei isso aqui, vou continuar deixando aqui. Eu tinha marcado aqui ontem essa região aqui para ele vir até aqui. Então a mesma coisa, quem vendeu lá em cima, quem vendeu aqui, quem vendeu ontem aqui nessa média, é esperar que ele venha aqui embaixo, nesses 90 com 30 ou algo do tipo aqui. Esse retângulo que eu tracei aqui embaixo, obviamente que eu não sou, né, o dono da razão, ele pode vir aqui embaixo, nessa região aqui. Inclusive, se ele for aqui vir nos 85, eu peço, né, que ele suba um pouquinho antes para eu vender também, porque já que eu estou de fora, eu quero entrar nessa jogada, eu não me importo de pegar metade do caminho aqui, desde que o meu gerenciamento de risco seja interessante. Se eu ganhar 2 pontos na operação e desde que eu pague 1 para entrar, perfeito. A gente regula o tamanho da mão ali, bota mais ou bota menos, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa é a ideia ali de tentar fazer alguma coisa. Comprar aqui é uma compra totalmente sem lógica. É tentar comprar porque o estocástico caiu ou porque já caiu demais. Fica um pouco difícil. O U no gráfico semanal tem uma coisa interessante que é a média móvel que ele está tentando romper aqui nessa região do gráfico semanal, que está querendo vir aqui para baixo ou algo do tipo. Tá? Então, tem que ver aqui, cuidar, senão vai entrar um volume aqui hoje, o segundo dia da semana. Ainda tem mais dias da semana para acontecer. Então, vamos ver o que acontece nessa região. Tem que monitorar. Então, por isso que eu digo, a venda aqui no ponto que está agora é sempre cautelosa. Né? Porque se entrar volume aqui, pode entrar volume com mais força, e aí entra a gente, vamos comprar na média e entra junto. Tenho certeza que tem gente de olho nisso aqui, assim como eu estou de olho nisso aqui também. Tá? Então fiquem de olho nessa região aí. E aqui o estocástico está um pouquinho alto. Vamos ver o boi. Olha aí o boi. O boi já foi diário. Bom, deixa eu limpar essa bagunça aqui. Isso aqui foi o boi subindo, né? Quase, quantos por cento está aqui? 6%. Mas também tem a questão de contrato, né? Provavelmente foi a questão da virada de contrato, que ele virou o contrato BGI. Opa, CGI não, né? BGI. Nós estamos em maio, né? Para o contrato BGI-V, que é o contrato atual, lá em 328, né? Que já, olha que a gente estava ontem, né? Estava aqui em 328 e pouco ontem aqui. E antes que estava era o BGI-K. É isso? É isso. Que estava lá em 318. Se eu botar aqui, o tio vencendo. 31/5, vencendo hoje. BGI-V 328. Se eu botar o BGI put, vai dar 10 pontos de diferença, que é daqui até lá. Tá certo, é isso aí. Na verdade, até mais, né? Deve ser aqui nos 318. Mas, enfim, isso aqui é só a correção da troca de contrato. Então, não é que o boi explodiu hoje e subiu 6%. Não, é troca de contrato ali, normal. A gente sabe uma coisa que quem não sabe operar, ou quem está aprendendo a operar tem que saber, é o seguinte, sempre, no final da vida útil daquele contrato, ele tende a ir para o valor, ir para o preço do mercado físico. Por exemplo, milho. Milho está lá, valor, né, 92 reais o contrato vigente, vou imaginar. Está em 92 reais o contrato vigente e vai vencer daqui a alguns dias.
à medida em que ele vai chegando próximo ao vencimento, ele tende a ir chegando perto do valor nominal do mercado físico, porque isso é atrelado a uma commodity física. No caso, o milho é utilizado como balizador o CPEA do milho Campinas, e aí tem lá uma média, que se não me engano, nos últimos 3 dias, tem uma matemática em cima. Não é a última cotação do CPEA, mas tem uma matemática em cima que é o que baliza o preço, né, do mercado futuro ali. Então tem que ficar de olho nessa questão. Tá? Então isso aqui é normal, tá? É troca de contrato. Ninguém estaria comprado ou vendido no BGI FUT, né? Então a pessoa que estaria posicionada seria num BGI alguma coisa, por exemplo, no BGIV, e nada mudou, né? BGI veio, o que ele vem? Foi lá, bateu na média, voltou, bateu na média, voltou e está numa região interessante aqui. Então, ó, mesma região aqui de suporte aqui, se daqui virar para baixo, um abraço, boa viagem, pode continuar caindo sem problema nenhum. No gráfico semanal, nós temos o que? Que ele chegou perto a uma média móvel lá, voltou um pouquinho, mas detalhe, né? O tamanho dessa média móvel aqui, então isso aqui a relevância é muito pequena. Então o boi, né, tá numa tendênciazinha de alta, acelerou nos últimos dias aqui, talvez até por conta do vencimento, né? Deu uma acelerada aqui, aí teve aquele negócio que a China segurando compra e tudo mais de alguns frigoríficos, aí saiu a notícia que sim, aí os frigoríficos não confirmavam que sim, ficava naquele disse que disse e ninguém sabia de nada, né? Então, é o que eu sempre falo, quem opera a notícia tem que ter muita convicção no que está fazendo, muito sangue frio e até mesmo um pouco de sorte, porque a gente não consegue muitas vezes saber a veracidade da notícia, tá? A não ser que tenha, né, uma influência, um contato muito dentro lá, né? E aí isso também ficar dependente de outras pessoas, acho que isso vai contra aquela analogia, aquela coisa bonita que todo mundo vende, que é o famoso independência financeira. Poxa vida, como é que eu vou adquirir uma independência financeira se para eu ganhar dinheiro, ou seja, financeiramente falando, eu preciso de uma indicação, eu preciso de alguém, né? É um dos motivos que eu, por exemplo, não passo call de nada. Vocês vêm falando, comprei, vendi, fiz e aconteci, mas geralmente é bem depois que a operação acontece, independente se eu ganho lucro ou prejuízo. Não estou nem aí para falar se eu ganhei o dinheiro é meu, né? Eu que sei se eu ganhei ou perdi, não faz diferença nenhuma para outras pessoas. Mas a grande questão é para não ficar passando qual um dos motivos é que eu não quero ter responsabilidade pelas operações dos outros. Eu sei que as pessoas gostam de seguir o que a gente faz, né? Por mais errado que seja, estou dizendo que eu estou certo. Mas também isso não ensina as pessoas a ter independência financeira. Poxa, fica dependendo de um call para entrar, dependendo de um call para sair. Eu vejo muita gente que abre o YouTube 9 horas da manhã, tem um monte de gente que faz sala ao vivo de day trade, de índice de dólar, e as pessoas ficam sentadas na frente do computador copiando tal qual a operação que o analista, o influencer está fazendo online. Mas não tem nada a ver. O cara pode fazer na conta dele, pode fazer na conta real, mas a realidade da pessoa pode ser bem diferente da realidade da quem está fazendo na outra ponta. Então não tem como comparar. E eu acho que isso não ensina. Olhar de vez em quando, trocar umas ideias, entender algumas coisas, bacana. Agora, basear a sua vida financeira em cima disso, desculpa quem faz isso, mas eu acho burrice, né? Perda de tempo e burrice. É treinar macaquinho para fazer a mesma coisa. Não vejo fundamento nisso. Mas enfim. Então, assim, boi, contrato novo, vamos ver o que acontece agora. Mas aqui é um ponto de venda, teve uma barra aqui que rompeu uma média, ok, mas pode ser uma barra de início de movimento, num rompimento de média e continuar, ou pode ser uma barra de exaustão. Ela parece até uma barra de exaustão, né? Terceira barra aqui, depois de um pivôzinho, e uma barra mais forte que as anteriores. Então, tem que ver o que vai acontecer. No contrato V, né? A gente tem que ver o quê? Se vai negociar acima dela, já negociou, e se vai alguma barra fechar acima aqui da continuidade. Por exemplo, se alguma barra fechar acima dos 329 aqui, a gente poderia comprar com stop abaixo, algo do tipo para tentar entrar. Altamente arriscado, altamente arriscado. Acho mais fácil vender, tendência que vem caindo desde lá de cima, né, tentando dar um repique, assim como tentou dar aqui, assim como tentou aqui, aqui e agora aqui. Então, é aquela história. É muito mais fácil operar a favor da tendência do que contra ela.
né? Então aqui eu tenho um stop curto, se eu botar uma venda, por exemplo, amanhã, se ele perder aqui essa região dos 326 e pouco, botar uma venda com stop lá nos 330, então um stop aí de 4 pontos, eu posso esperar que ele venha aqui embaixo. É uma operação que dá aqui tranquilamente 6, 7 pontos aqui de lucro, se acontecer, obviamente, dependendo do ponto que é onde a pessoa vender, com stop na metade. Então, uma operação 2 para 1 se testar fundo. Perfeito. Se romper fundo e continuar, é uma operação que tem bastante lucro aí, bem interessante. E aqui está em cima de uma média móvel no gráfico D60. Então também tem que ficar de olho, né? Tem que tentar enxergar ali, ver o que vai, o que não vai. Aqui, por exemplo, ele pode ganhar força e subir a partir daqui. Não tem nenhum problema em cima disso, só ganhar um pouquinho de força e ir embora para cima. Tá bom? Então, quem está de olho no boi aí, é mais ou menos por aí. Café. Uma água, está esfriando agora. Não, a temperatura está caindo. Está aberta a porta aqui. Eu acho que tá, tô sentindo, tá ficando com as mãos geladas aqui no mouse. O ar não tá ligado. Mas vamos lá. Café, deixa eu botar no gráfico semanal. O que ele fez? Ó, subindo, indo lá em cima naquela região. Então, é a mesma coisa que ontem. Ontem ele estava lá em cima, hoje ele voltou um pouquinho. Então, tá no mesmo lugar, no mesmo ponto. Se botar no gráfico diário, ó, ontem ele estava aqui, hoje foi lá e voltou. Então, tá no mesmo lugar. E eu vou falar a mesma coisa de ontem, só vou falar mais sucinto para não ficar papagaiando aqui, repetindo as coisas. O que eu enxergo aqui? Bom, tá num ponto decisivo. Ali onde ele está agora, pode ver que tem uma linha, eu já tinha traçado, acho que foi ontem que eu tracei aquela linha, que é justamente o quê? É um ponto que tem que decidir. Se passar dali, pode ser que vá testar topo. Se passar e fechar e firmar e falar, eu vou. Né? Pode ser também que tente, vá lá, faça um pavio, brigue, volte, fique de lado, né? Se incomode um pouco lá, bata o pé e fala, daqui eu não vou, e aí resolve corrigir e volta lá para os 250. E aí pode ser que, na pior das hipóteses, fica aquela coisa chata, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí a gente fica vendo isso aqui, muita gente perdendo dinheiro, porque compra lá achando que vai subir, agora vai e vende aqui achando que agora rompe. Então esse é um dos motivos de eu não gostar de comprar topo ou vender fundo. Porque a chance de eu cair dentro de uma lateralidade aumenta. Imagina o seguinte, essa situação aqui. Se eu comprar aqui, eu só vou ganhar dinheiro se o mercado romper para cima e seguir uma tendência de alta. Eu tenho uma alternativa de ganhar dinheiro, somente essa. Se eu vender aqui, eu ganho dinheiro se o mercado cair, romper para baixo e afundar e acabar o mundo. E eu ganho dinheiro se o mercado lateralizar, porque eu estou perto de um topo. É óbvio que ele pode lateralizar lá em cima e voltar, lá em cima e voltar, mas ok, o meu stop ideal deveria ser lá em cima, eu posso botar o stop ideal em cima desse cara aqui, e se lá em cima ele encher o saco e eu não conseguir passar, eu vendo de novo, eu tiro um pouquinho do risco da operação, melhora a minha operação. Mas aqui, se eu vender aqui, ou se eu vender um pouquinho mais acima, ou se ele chegar lá e eu vender aqui no topo, eu tenho duas possibilidades de ganhar dinheiro. Se lateralizar, porque eu estou no topo e estou vendendo, e se cair, porque eu estou no topo e estou vendendo. É a mesma coisa se amanhã ou depois ele cai e vem aqui embaixo e eu comprar aqui. Eu tenho duas possibilidades de ganhar dinheiro. Uma, se lateralizar, porque ele vai subir, vai voltar um pouco, e se subir, virar para cima e ir embora. Né? Então, duas possibilidades de ganhar dinheiro, as duas possibilidades com perspectiva de lucro maior do que o meu stop. Então, por que cargas d'água que eu vou lá comprar rompimento? Por que eu vou lá vender rompimento? Vocês não venham comprando rompimento ou vendendo rompimento. Pelo menos não de gráfico semanal, nem de gráfico diário. Eu prefiro comprar o retorno. Eu compro ali, quando vai e volta, eu compro aqui embaixo. Ou sobe, ou melhor, cai, sobe, eu vendo lá em cima. E aí a gente faz uma operação melhor, um gerenciamento de risco melhor, e assim vai. Né? É o famoso vende caro e compra barato. Isso tudo é relativo, mas eu prefiro fazer. Então, assim, o ponto que o café está ali agora é um ponto de venda. Vou vender? Não, mas é um ponto de venda sim. Tem um estocástico que está subindo, beleza, tem espaço para subir, show de bola, no semanal estou falando. Né? Então, mas é uma coisa para ficar de olho. No gráfico diário, também lá, tá lá em cima, tentando aqui, né? Tinha um canal que eu tinha traçado, mas tá tudo errado esse canal aqui, então não serve para nada. Então é mais ou menos por aí a linha do café. Quem está comprado no café, fica de olho para não tomar uma ré,
né, e o mercado começar a voltar e começar a devolver. E quem está vendido no café, espero que tenha vendido hoje ou ontem, stop lá em cima, senta em cima da mão e deixa o mercado andar. Tá bom? Também não fica corajoso achando que o café é para baixo a vida inteira e aí o café rompe para cima e vai embora. Eu sei que tem muita notícia de que tá ruim o café, porque teve geada ainda ano passado, porque pode ter de novo esse ano, frio, blá blá blá, mas tem que tomar cuidado que muita coisa é superestimado, muita coisa é notícia, muita coisa é para virar clickbait. Eu não estou falando que isso não seja verdade, mas tenham cautela. Lembrando, a notícia que mais vende é a desgraça. Sempre foi assim. Liga a TV aberta, ao meio-dia, meu Deus do céu. Se achar uma notícia boa, pode tirar um print e me mandar, porque é só tragédia. E é isso que vende, é isso que as pessoas gostam de ver. E tu para nas filas, vai em fila de banco, eu não vou em banco há muitos anos, mas vai na fila de banco, vai na fila do mercado, quando tu vê que tem pessoas conhecidas, a maioria das pessoas fica conversando que fulano morreu, que ciclano morreu, que não sei quem traiu o esposo, traiu o marido, que bateu o carro, que roubaram, que fugiu, é só desgraça. Então, é o que vende. E site de notícia não é muito diferente disso. É notícia de política, é notícia de economia, é notícia de não sei o quê. Por quê? Porque o medo faz a pessoa, né, ler a notícia. O medo chama atenção. Então, tome cuidado com isso, tá bom? A soja, né, voltou um pouco. Então, ó, o que eu falo, né? Quem tá, por exemplo, estava num topo histórico bom para comprar. Ontem fez uma barrinha ainda lá que eu comentei essa barra aqui, ó. Isso aqui é uma barra de venda clássica, uma estrela cadente lá no topo, que a gente gosta de operar candle, né? Tem que operar candle, vai ter que ter um contexto. Uma barra de venda, romper para baixo, stop acima, uma venda e um abraço. Beleza, veio aqui, caiu aqui quase 1,2 e tantos por cento de queda. Tocou na média, voltou um pouquinho. Se romper esse fundo, vem aqui embaixo. É isso. É isso, acabou, não tem papo. Pode ser que venha aqui, ó, e se romper lá embaixo, e se romper aquele fundo, ele para aqui, que é lá na média móvel do semanal. Então, ó, volta aqui no diário, onde é que eu tracei a linha agora? Na média móvel do semanal, que dá onde? Aqui nos 35. Volta no semanal, 35 dá onde? Bem na média. Então tá no mesmo lugar. Então, se ela for lá e voltar, e romper aqui e parar aqui, show de bola. É uma operação muito boa para quem? Para quem opera semanal. E no diário também, né? Foi uma operação de entrada ontem para vir até aqui embaixo. Então é isso. Tá esticado para comprar, tá subindo com muita força para vender. Então o que a gente faz? Tenta operar em tempo gráfico mais curto. Ontem deu um sinal de entrada aqui para entrar. Vendido com stop acima. Já teria dado 1 para 1, mas inclusive poderia ter realizado aqui, não tem mais prejuízo na operação. Daqui para baixo é lucro. Se voltar um pouquinho, encerra, não tem prejuízo. Tá bom? Então é isso aí. Bom, o dólar, a questão é a seguinte, né? Tá aqui nessa região. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Vamos ver o que acontece. O gráfico semanal ele está sentado aqui, né, em cima dessa região aqui ainda, que é uma região de suporte. No gráfico diário, ele, né, rompeu aqui, abriu, na verdade, rompendo o dia de ontem. Então, eu comentei sobre isso, né, ontem. Tá com um suporte aqui, né, o estocástico está bem sobrevendido, uma região bem lá embaixo, está numa região de suporte aqui. Quem sabe o dólar dá uma respingada, sobe um pouco, ganha um pouquinho de força, né? E dá uma entrada interessante com stop aqui no fundo, um alvo até a média já dá 2 para 1. Ainda comentei o Ibovespa corrigir um pouco no mesmo período, seria perfeito. A gente fazer duas operações, uma ao contrário da outra, uma comprada e outra vendido. Quem sabe, né? A gente não sabe, mas é algo interessante para cuidar. Hoje ele foi lá e não foi muito promissor nisso, porque ele abriu acima, mas na segunda barra deu uma paulada para baixo, depois ele firmou, não perdeu aqui a região dos 4,70 e poucos e está indo para cima. Então assim, para que lado vai, eu não sei. Se eu soubesse, eu juro para vocês que eu falaria, mas antes eu me posicionaria e colocaria um monte de dinheiro lá, né? Mas a região aqui é interessante para compra, o ponto de suporte é um ponto interessante para compra. A gente tem indicadores, inclusive estocástico lento de 14 períodos
no diário já está bem lá embaixo, então ele está interessante para compra aqui. Não porque vai entrar numa tendência de alta novamente, e sim pode ser uma compra para tentar ganhar ali de 4,70 e poucos até, quem sabe, 4,90 e poucos. Lembrando que é vencimento de contrato de dólar. Então, se a gente botar aqui no DOL N22, né, que é o próximo contrato, ele está aqui, está horrível isso aqui, né? Então, o WDON22 aqui, ele já está com um pouquinho de histórico aqui, mas está em 4,79. O Dolfut está ali em 4,79, então tá certo. Então é isso aí, né? Não tem muito o que fazer no dólar. A simetria de risco interessante é para compra. Ele está aqui dando uma segunda batida, porque se perder, imagine, pense comigo o seguinte, ó, se ele perde isso aqui, ele abre brecha para essa puxada aqui, ó. Então é óbvio que vai ter dificuldade para passar. Então ele abre brecha para vir até aqui os 4,20, próximo a essa região aqui, né, aqui de baixo, dessa linha aqui, ó, nesse outro suporte aqui, toda essa região aqui de baixo. Vai chegar lá? Não faço a mínima ideia, né, mas corre risco. Agora ele está brigando aqui, ó. Reparem que aqui no passado, 2019, ele ficou aqui um tempão, o ano inteiro na verdade, né? Mais de um ano, ficou 2018 e 2019 aqui, nesse período. Então ele pode querer dar uma de esperto e querer voltar para cá e ficar nesse período de novo. Aí, período pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, voltou para o range que estava aqui em 2019. Não sei. Assim como pode cair, tem eleição, tem um monte de coisa, tem muita coisa para acontecer. Fato é, vender aqui eu não acho um bom negócio. Eu acabei de falar 50 vezes, eu não vendo fundo, aqui eu compro. Então aqui pode ser um ponto de compra se acertar a mão, botar lá uns 120 minutos, uns 240 minutos. Olha como 120 minutos ele vem respeitando uma média aqui, ó, e não conseguiu romper ela. Então aqui, por exemplo, 120 minutos é ponto de venda, com stop aqui acima. No diário é ponto de compra, no semanal é ponto de compra. E aí, o que a gente vai fazer? Então por isso que eu digo, nessas regiões, quando está tudo meio esquisito, a gente tem que tentar operar a favor da simetria de risco e o melhor possível, ou seja, comprar o mais baixo possível com stop curto. Isso se, obviamente, for obrigado a entrar numa operação. Ninguém é obrigado a entrar numa operação. Então, a gente faz de acordo com o que fica interessante. Eu, particularmente, prefiro que o dólar reverta um pouco, comece a ganhar um pouco de forma, um pouco de tendência para subir ou algo do tipo, aí beleza, aí eu posso me posicionar numa compra. Aí eu vou lá e opero, faço aquele tipo de operação que eu gosto de fazer, que é começar operando tempo gráfico pequeno e quem sabe a gente aumenta, né? Começa a fazer um day trade que pode virar um swing trade ou algo do tipo. É o tipo de operação que me ficaria interessante. Mas é isso aí. E o Ibovespa, né? Deixa eu botar um gráfico semanal aqui, ó. Tá numa região semelhante, né? A gente tem uma média móvel que tá aqui meio esculhambado, roncando aqui embaixo. Meio esculhambado aqui nessa região aqui, tá, sobe na média, volta na média, então tá no meio da rua, né? E tá justamente no meio dessa região aqui, ó. E eu me lembro de ter comentado isso um tempo atrás, que quando ele estava aqui embaixo, eu falei, eu não me surpreenderia nem um pouquinho se o Ibovespa subisse e... É Clear que é mandando coisa aqui. Se o Ibovespa subisse e parasse aqui nessa metade do caminho aqui, né? No range, né? Na metade desse range aqui de queda. Quem sabe até mesmo caísse a partir daqui. Comentei exatamente, ó, o Ibovespa cai a partir daqui e o dólar sobe lá no outro ponto de baixo para cima aqui. Poderia fazer uma operação interessante, né? Comentei do sell meio, né? Go away, né? Venda mais e vai embora, né? E volte só lá em outubro, novembro, que é o que costuma acontecer. Mas a situação atual, o mercado atual não está muito interessante quanto a isso. A gente vê coisas esquisitas acontecendo. A gente vê taxa de juros subindo pra caramba nos Estados Unidos. A gente vê quem ganha dinheiro com taxa de juros, que são os bancos, que também estão caindo. Então, peraí, para quem é que eles vão emprestar dinheiro? Se nem os bancos estão com perspectivas de lucro boa, quer dizer que a coisa deu uma engrossada forte aí. E tem a questão da guerra, petróleo e toda aquela questão lá que eu nem vou entrar nisso. Mas a grande situação é essa, a gente tem que ficar de olho nesses pontos. Então aqui no Ibovespa é um ponto de venda, se perder aquela média, um stop acima daquele topinho, pode vir testar esse fundo tranquilamente. É óbvio que pode testar o topo aqui, né? Mas eu vou operar sempre a favor da simetria de risco. Eu olho o gráfico semanal, enxergo uma oportunidade, vou no diário, enxergo uma oportunidade. Por exemplo, antes de ontem deu uma entradinha aqui,
E aí vejo o que a gente pode fazer em relação a isso, sempre atento, por exemplo, a uma média móvel aqui no diário, vejo se vai, se não vai a partir dali, aí posso baixar lá para um 240, né? Olha que está querendo fazer um topinho, né, mais baixo aqui, então ele pode ganhar um pouquinho de tendência aqui, quem sabe dar uma firmada aí. E é mais ou menos por aí, nada muito além disso. E vamos ver o que acontece no mês que vem, né? Lembrando, estamos no gráfico mensal, a gente já pode entrar em gráfico mensal. O gráfico mensal do Ibovespa, até vou limpar, porque esqueci de falar do gráfico mensal dos outros. Olha aí, foi lá embaixo e voltou. Imagina se amanhã ele abre aqui, rompendo para cima e vai embora. Bom, poderia ser um pivôzinho para cima. E se vem aqui para baixo, rompe o fundo aqui, é um abraço, é uma paulada para baixo que pode ser muito pior aí. Se a gente voltar rapidinho, vamos botar no dólar aqui, gráfico mensal do dólar. Olha o tamanho dessa barra aqui, fechando quase na mínima. Então a gente poderia esperar mesmo o dólar recuar um pouco aqui, troca de dólar e gráfico mensal, recuar um pouco, subir até aqui próximo a essa região aqui dos 4,90 e poucos, para se cair, aí sim ele ganhar um pouco de força. Ficaria um pouco mais interessante. Soja e café, nem vou entrar, vou botar café aqui, soja de pouca liquidez. Ó, café foi lá embaixo e voltou, então quem sabe vira para cima ou lateraliza, né? Então não muda muita coisa. Boi, BGI Fute. Claro, agora deu essa esculhambada aqui por causa do coisa, mas ó, foi lá embaixo e voltou. Então aqui está no 328. Isso aqui não dá para contar muito, tem que esperar o Profit atualizar. Então, mas ele tá num ponto interessante. Milho, CCM Fute. Olha onde é que está o gráfico mensal. Olha onde é que está o gráfico mensal de milho. De novo, olha onde que está o gráfico mensal de milho. Eu não tinha falado isso antes. Vou falar mais uma vez. Olha onde que está o gráfico mensal de milho. Mais uma? Não precisa, né? Em cima da média móvel do gráfico mensal. A última vez que ele tocou na média móvel do gráfico mensal, considerando uma média móvel de 20 períodos, tá? Ele tocou em 2019. E olha que dia que interessante, 2 de maio. Aqui foi dia 31 de maio, foi até no mesmo mês. E logo depois começou a subir. Então, assim, né, a gente vai lá e coloca num gráfico diário, a gente vê o milho caindo, a gente vê um fundo aqui próximo, a gente vê um estocástico sobrevendido, a gente vê um gráfico semanal quase na mínima, com um estocástico sobrevendido, a gente vê lá um gráfico mensal sentando em cima da média. Então, pode romper para baixo e continuar caindo e ir embora? É óbvio que pode, mas é uma coisa para a gente prestar atenção nesse período aqui. Tá bom? A sazonalidade do milho costuma fazer fundo lá em junho, julho, nessa região aí costuma fazer fundo. Depois, geralmente, começa a subir um pouquinho. Geralmente, não quer dizer. Isso varia um pouco, às vezes é mais para frente, às vezes é mais para trás. Mas nesse período costuma dar ter algumas barras fortes para baixo. Né? Pode ser que acha que tenha acontecido, é só voltar no tempo. 2020, com toda a alta gigantesca que teve, maio, aqui foi abril, maio foi positivo, abril foi negativo. 2019, aqui nós temos março, abril e aí maio positivo. Muda pouca coisa. 2018, nós temos aqui junho, né? E depois foi, voltou e foi. Isso aqui é a sazonalidade perfeita do milho, né? Foi só pela questão da sazonalidade do plantio. Em 2017 ele abriu o ano caindo e caiu até o que? Meio do ano, ó, junho de novo, maio, junho, sobe. Então geralmente nesse período de maio, junho, ele costuma fazer alguns fundos ali. Às vezes é o fundo do ano. Né? Quem sabe pode ser o fundo desse ano, a gente não sabe. Então vamos ficar de olho nessa situação aí do milho. Bom, por hoje era isso. Até mais. Tchau.